Vozes Interativas. Uma carta não pode ser considerada apenas um pedaço de papel sujeito à decomposição pelo transcurso do tempo. Nem um e-mail que a gente lê e descarta uma lixeira eletrônica. Uma carta pode ser um pacto de amor, uma despedida, um desespero em dizer alguma coisa que não se consegue falar verbalmente. Uma carta pode ser uma manifestação de tudo aquilo que nos atravessa. Na era da tecnologia de ponta, da inteligência artificial, das mensagens instantâneas, escrever uma carta pode até parecer um ato retrógrado, mas carrega uma profundidade humana que nenhum emoji, nenhuma mensagem instantânea consegue traduzir completamente. Hoje o Vozes Interativas Podcast está aqui no Teatro Domingos Oliveira, no Planetário da Gávea, no Rio de Janeiro, para bater um papo com o ator Emílio Orciolo Neto, que está reestreando o solo dele, que é um sucesso de crítica e público. Também queria te dizer, um texto baseado no best-seller da grande autora Marta Medeiros, e a direção impecável é assinada pelo Vitor Garcia Peralta. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vou dar spoiler, mas eu assisti e tá incrível. Você vai sair daqui saltitante e refletindo muito sobre essa potente mensagem. Não é verdade, Emílio? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer falar contigo, Ju. Muito obrigado por estar aqui, dando essa oportunidade, né, da A gente gente também poder agradece. conversar um pouco e falar sobre esse trabalho que eu estou fazendo. Já tenho feito há muito tempo, mas agora que eu retomei, que é um livro, né, que é esse livro aqui da Marta, Tudo que eu queria te dizer. Um dos favoritos dela, né? Inclusive. Pois é, você que me disse, eu não sabia, mas com certeza o meu favorito também. E é um livro de cartas, né? E eu estava procurando em 2000 acho que 2009 ou 2010. Eu não tenho a precisão exata, mas eu estava em turnê com uma peça e eu queria fazer um monólogo. E o Vitor Garcia Peralta, que é o diretor da peça, Sim. ele é um amigo já de longa data e eu já estava trocando com ele. Aí ele falou: Emílio, dá uma lida nesse livro, no Tudo que eu queria te dizer, porque talvez tenha alguma coisa para você ali. E ele tinha acabado de fazer as cartas femininas Com a com a Ana Ana Beatriz Beatriz Nogueira. Nogueira. E eu falei: pois é, mas será que não vai ficar? Ela falou: não, não. A gente faz de uma forma completamente distinta. E eu li. Na hora que eu li, eu me apaixonei pelas cartas, né? Pelo livro Amor à primeiro. primeira vista. Eu falei, poxa, quero fazer. Acho que é um desafio, né? Fazer a carta, né? Transpor essa carta, que são textos em primeira pessoa, Uhum. e desafios, desabafos, gritos, momentos decisivos nas vidas desses homens diferentes que não conseguiram se expressar através da fala e sim da escrita. E o grande desafio é transpô-los em primeira pessoa, que é o que eu tenho feito no teatro. Já me apresentei no metrô, já me apresentei na rua, já me apresentei em boate, já me Legal. apresentei em cinema, em teatro para 1000 pessoas, em teatro para uma pessoa, aonde tiver alguém, um espaço, seja ele qual for, uma cadeira, ou pode até não ter uma cadeira, mas se tiver alguém disposto a ouvir esse texto e conhecer, Ali já tem um teatro, né, acontecendo, né? já tem o teatro acontecendo. E como é para você essa sensação de revisitar esse texto? Tudo novo de novo? Eu estava conversando, estava dando uma entrevista esses dias
eu me sinto um adolescente, não, um garoto de 18 anos. O frio na barriga é o mesmo, Ai, que lindo isso. a insegurança é a mesma. Eu chego cedo, eu chego 2 horas e meia antes, eu passo o texto, eu passo a luz, eu afino, reafino a luz. E mesmo assim a gente nunca está pronto, né? Nunca está. Está sempre em processo, sempre procurando algo, descobrindo uma nova possibilidade de se vivenciar, interpretar ou atuar essas cartas, né? Nesse trabalho especificamente. Então é um trabalho que a gente que faz teatro, né? Que, por exemplo, isso aqui é literatura, né? Não é uma dramaturgia Sim. para teatro. Uhum. E esse que é o desafio, é mais um desafio de transpô-lo para teatro, né? Sem cortar, Adaptá-lo, né? sem adaptar. A gente não adaptou nada. Tá? É Nada. ipsis literis o que está ali escrito. Eventualmente, Então um isso. artigo, um Aham. pronome, mas assim, Então por isso basicamente, que você enfatiza bem essa questão do desafio, né? Não houve adaptação nenhuma. não tem. Ipsis literis, o que tá. É, Que legal, que tá ali legal. o que está escrito. E como todo autor, autor não gosta que mexa no seu texto, né? E a gente respeita muito o texto. Isso é bom, Então, foi um grande desafio e é diariamente, né? Daqui a pouco começa a sessão e a sim, gente nunca sabe, está sempre aberto. claro. As cartas são fictícias, né? Mas abordam temas muito reais. Cartas, assim, você vê, né? A Marta, eu acho que escreveu, ela não tem a precisão de quando ela escreveu esse livro, mas são cartas que, por exemplo, o mundo que a gente vive hoje, né, o mundo de 2025, é um mundo completamente diferente de 2005 ou 2010, sei lá, ou quando eu estreiei essa peça. Então, era uma outra realidade. A minha leitura, o meu olhar é completamente diferente, né? Embora o texto seja o mesmo. Então, são cartas que mostram momentos e personalidades de homens que estavam ali à flor da pele tentando se expressar e não conseguiam. Eu acho isso muito teatral, eu acho isso muito até cinematográfico. Sim. Mas essa dramaticidade, esse lado gauche, esse lado sombrio, denso, intenso, dramático essencialmente, é um lado que muita gente não conhece da Marta. E, e ela própria diz, né? Ela gosta, ela fala, pô, Emílio, você tá me dando, ela fala isso pra mim, fala, você tá me dando a oportunidade de fazer, de mostrar às pessoas um lado meu que as pessoas acham que não sou eu que escrevi. Quando fala, pô, mas a Mate escreveu essas cartas, pô, não foi o Mário, não foi o Marião, o Mário Bortolotto, não foi Uhum. sei lá, um outro autor mais com uma pegada mais densa, né? Não foi um Plínio Marcos, sei lá, Sim, né? Você vê que tem um lado B ali, tem um lado meio submundo, que tem. não é o primeiro olhar da Marta, que você fala assim, ué, mas a Marta escreve as crônicas femininas para o Globo, bravamente, lindamente, há muito tempo, fez Doidas e Santas, o Divã. Divã, tantos outros livros de sucesso que viraram teatro também. Uhum. Então é um outro lado da Marta. E eu sempre gosto de fazer essas coisas. Eu acho que na minha trajetória, embora tenha feito comédia, tenha transitado em muita coisa de A a Z, mas eu acho que eu gosto dessas coisas mais onde navegam na alma do submundo escondido, da vertente mais obtusa, oblíqua do ser humano. Então isso me interessa mais. E no teatro ninguém te corta, ninguém te edita. Eu sou ator, produtor, eu me produzo desde que eu saí da escola de teatro dramática, Isso é com fundamental. saí da EAD com 20 anos para fazer a novela O Rei do Gado aqui no Rio de Janeiro. E Uhum. desde então sempre fazendo teatro, sempre me produzindo, correndo atrás, errando, acertando, fracasso, sucesso. É. Mas eu acho que vivendo intensamente e sempre com amor e muito respeito a esse palco de tablado aqui, que aqui no caso é uma Que semi-arena, mágico, né? né?
mas assim, é muito mágico. O espetáculo é intimista, você viu, né? Você vê, tem uma relação com o público Tem. muito forte. Embora já tenha feito para um teatro enorme, né? E é uma outra pegada, né? Você fica mais teatral. Aqui você puxa tudo mais. Essa sua pegada também de ser o anfitrião, né? De É, receber o público, isso é muito legal, cara. essa é a direção, né? Mas isso é muito legal, Essa é a muito legal. direção. É Você se legal. sente assim em É casa, porque você tem que, eu acho que quanto sendo mais. recebido, né, pelo anfitrião. Parece que você está na sala de estar da sua É, casa, né? uhum. Eu acho que é essa a Torna o ideia. ambiente ainda mais É, intimista, muito é, agradável. porque tem muita gente que acha que o teatro tem aquela coisa sagrada. Embora eu Sacrossanto, eu né? acho que é Tem, sagrado, mas é tem. profano também. É uma Claro. mistura louca, graças a Deus, entre o 8 e o 80, o bem e o mal, o certo e o errado. E então nessa mistura, nessas possibilidades, eu acho que a gente a gente está aí para isso, né? E esse profano também é uma forma de reverenciar o teatro, né? Assim, eu acredito muito no. Toda vez que você dá aquela. O, 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 o Vitor, ele fala uma coisa, como é que é? Barroqueada. Pô, tu deu uma barroqueada agora, hein? É. Tu barroqueou, né? Você colocou, tá ali né, na voz, isso que Aham. também tem um teatro que é feito assim, que tudo bem. Mas se você for ver, por exemplo, toda a história do teatro, né, que veio lá desde os dos jesuítas que chegaram no Brasil, do teatro catequético, aí passando por toda aquela moçada, chegando no Procópio Ferreira no início do século, aí você vem depois o Nelson em 43, teatro moderno, aí vem o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBCzão, TBC. né? Que vem com uma linguagem, né, que era toda dos textos estrangeiros muito bem falados, os atores Postar. postar, e depois teve uma negação a isso com Arena. Enfim, tem todo um movimento teatral, veio Oficina, veio tantos grupos aí contemporâneos agora, né, que estão aí, Companhia dos Atores, Usina Zona, tanta gente, e nós no meio disso tudo, atores profissionais, né, que temos que que somos independentes, não estamos ligados a um grupo, temos que nos reinventar diariamente, Claro. né? Entender, obviamente, a história do teatro, da história da cultura, qual você está inserido, e poder contar a sua história individualmente para fazer parte do plural, né? Uhum. Então, também queria te dizer, ele está nesse retrato, assim. Eu já viajei muito com essa peça. E agora, por exemplo, em maio, eu vou para o Macapá. Olha que Olha, eu legal. nunca pensei, espero estar vivo até lá, né? Estará. Estará, se Deus quiser. Sabe, a gente fica enlouquecido. Pô, eu vou para o Macapá fazer teatro, inaugurar um teatro Que legal. em Macapá, sabe? Encontrar pessoas, trocar com pessoas, conhecer pessoas, um público que eu Situar quero. um pouco a região norte, né, Não, nesse contexto não, teatral. e me Porque situar, e me situar, se me situar. situar, na Sim, verdade. sim. É trocar com eles. Porque a gente fica muito no eixo Rio-São Paulo, É né? claro, achando que fazendo esse olhar do Sudeste, né? Sendo que o Aham. Brasil é plural, é imenso, é uma coisa incrível. Então, essa possibilidade de trazer e de levar a arte a todos os estados, a todos os lugares, é o que me excita, é o que me dá tesão, é o que me dá é, O seu fôlego. combustível, né? Me dá fôlego, vontade de viver. Que legal. E nessa ciranda epistolar, o que que esses personagens têm em comum? A Marta Medeiros. A Marta Medeiros. Não, é um ser humano, Uma cara. Eu urgência. acho que é tudo. O ser humano, é impossível não se identificar com o que está sendo dito, não conhecer alguém que já passou ou ter passado por situações similares. Então, a Marta é uma profunda conhecedora da alma do ser humano, Uhum, independente se seja homem, mulher, uhum. não importa o gênero. O que importa é a alma de cada um. E ela joga isso pro universo, né? E o meu trabalho como artista é desvendar, não julgar, Isso é investigar, importante. Sim. investigar. Então,
Hoje vai ser um outro espetáculo daqui a pouco. Claro, claro. Como é para você enxergar através do olhar do outro e ao mesmo tempo ser você? É um desafio para você, né? Fazer esse trabalho na primeira pessoa. Ah, são personagens, né? Assim, o ator, eu gosto mais dos atores que se ausentam da personalidade cênica de cada um, né? Que não imprimem a sua personalidade em todos os personagens, e sim buscam possibilidades para arquétipos, para formação, para ah, preenchimento da alma de um possível personagem, né? E não você colocar a sua personalidade em todos os personagens. Então aqui é um exercício, por isso que eu falo que é um exercício que, que, de viver essas almas, Você é só essas um eu sou trânsito de eu sou um tudo, né? veículo, eu sou Um veículo, um né? veículo, né? Mas isso não significa, e eu também não gosto, eu não tô tomado, eu não sou um ator tomado, não tem santo, não tem, é, tem técnica, tem Claro. trabalho, tem, não é, eu vou rezar e venho, ou não, tem tempo, né? Tempo Claro. e estudo, tem a dramaticidade. E o Tem a mergulho, arte da a repetição, arte da né? repetição e o mergulho diário no ofício, né? E no abismo também, né? Que Totalmente. você adora essa expressão. Adoro. Na realidade, eu fiz com ele uma oficina, uma imersão em Nelson Rodrigues, lembra? Lembro, Isso claro. quando o seu filho estava para Meu nascer, filho foi 17. 2017. Lourenço nasceu dia 8 de agosto de 2017. A oficina acabou Um no pouquinho finalzinho antes. de um pouquinho antes. Foi. E ali eu vi que você realmente mergulha no abismo, se joga. Erra com as 10, né? E tem uma beleza muito linda Erra de com se as ver. 10. Eu prefiro errar com as 10. Errar, acertar, sei lá. E a gente errava ali amarradão, a gente Errar. errava com vontade mesmo de errar, sem pressão, O sem o medo Milevich, do julgamento. tem um preparador de elenco que é fantástico, que é o Eduardo Milevich. Eduardo Milevich. E ele fala isso. Erra, 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 Aham. erra, erra. Então a gente está sempre preocupado em acertar, né? Em querer fazer o que é certo, politicamente correto, ou fazer algo que se você esteja bonito na fita. Vamos, sei lá, Vamos experimentar? deixar as coisas fluírem. Sim. Eu prefiro assim. E, bom, a Ana Beatriz Nogueira também já encenou as cartas assinadas por mulheres, né? Uhum. E agora ela volta em maio. Você abriu, né? Temporada É em isso. abril Em abril. e ela em maio. Isso. Vocês trocam figurinhas sobre o texto? Não, eu já converso, adoro a Ana, já trabalhamos juntos, fizemos Macário com direção do Otávio Miller, eu, ela e o Caio Zimblá. Mas assim, ela me chamou para fazer a peça na pandemia, inclusive, ela produziu um evento Aham, online eu e vi. eu fiz e foi super legal. Mas assim, a gente não troca muito sobre a peça, não, sobre assim, ela a peça dela e tem a minha peça aqui. Eu acho que são super complementares. Acho que é muito legal das pessoas assistirem. Eu até falo, quando acaba o espetáculo aqui, eu falo, em maio vai estrear o espetáculo da Aninha, das Cartas Femininas, assistam. E eu só fiz esse espetáculo, só faço por causa dela. Porque eu assisti o espetáculo, achei incrível e li o livro. Falei, porra, vou fazer as cartas masculinas, né? Ai, que legal. Então E aí eu abriu. acho, inclusive eu acho a Ana Beatriz Nogueira uma das maiores atrizes do nosso país. Com certeza. Eu não tenho dúvidas Acho disso. ela muito foda, acho ela muito uma mulher de teatro, uma artista de verdade, produtora, inquieta, uma pessoa inspiradora. Verdade. E nunca se sente pronta, né? Ela tá sempre Tá também sempre ali, né? nesse ímpeto do processo, de experimentar, É, de fazer acontecer, né? é. Agora você falou um pouco, né, dessa independência sua profissional. Você é um cara que está sempre se produzindo, uma pessoa que não espera o telefone tocar, você faz e Uhum. acontece lindamente.
Isso é um pouco daquela esperança equilibrista, é isso que te move? É a bailarina ali, né? Se Eu não, equilibrando eu não lindamente na sei, corda assim, bamba, porque fazer arte no Brasil é tão difícil, né? eu não sei, eu não consigo pensar em poder ser artista sem poder contar ou vivenciar as histórias que eu quero fazer e ficar à mercê de uma situação que na maioria das vezes, 80% das vezes, não são histórias com as quais você se identifica ou a que você gostaria de contar. Portanto, quando te convidam, nem sempre é o que você gostaria de fazer. Ah, tem Ou essa questão ou na também, né? maioria das vezes, né? Às vezes tem um puta convite incrível, com um personagem maravilhoso, com uma produção incrível, que é a melhor, pô, você tem produção, você tem texto, você tem dinheiro, O você tem, melhor dos mundos, pô, né? melhor do mundo. Mas Sim. não, na prática, você tem E é, você tem é, 15 mil atores e não tem protagonista para todas as histórias. uhum. Aqui é teu espaço de protagonismo também, né? Aqui sim, no teatro sim, no cinema também. Sim. Televisão é mais difícil, porque a televisão é muito mais. Ampla, né? Não, são muitas outras questões inseridas, né? E que você, como profissional, você faz e tem que fazer, tem que experimentar. E é uma linguagem incrível. Eu adoro fazer televisão, adoro fazer novela, adoro fazer série, adoro fazer cinema. Só que o que eu gosto de fato é fazer teatro. Aqui eu me sinto realmente amparado, chego mais cedo, me sinto preenchido, me sinto livre. Segunda, terceira. A gente pegou o carro do velho emprestado sem pedir licença. Você não cabeu um ar-condicionado e você chorou feito. Às vezes tinha um pouco de raiva de você. Eu nunca gostei do medo, o medo não existe, o medo é uma desculpa. O teatro para você não é meramente uma estratégia, né? Por questões de vitrine. É realmente a sua casa, né? Eu nunca pensei em ser ator, assim, quando eu foi acontecendo, quando eu vi, É que você é bicho do teatro mesmo. aí as coisas viram e foram acontecendo, vieram, né, na verdade. Mas hoje em dia você tem que ter uma estratégia, assim, tem que ter não pode deixar tudo ali, Odara, vamos aí. Não, você tem que ter né, eu vou fazer uma comédia, meu próximo espetáculo, que eu estou produzindo também, que é um texto incrível do Gustavo Pinheiro, maravilhoso, e que foi escrito especialmente, sabe, para mim e para outra atriz, que eu não vou falar, não posso falar, a gente está depois, quando tudo tiver concretizado, Claro, a gente claro. fala, mas assim, é uma outra coisa, é um outro universo. Você transita muito bem, né? Pelo Então, humor, eu fiz humor e o drama. Bonitinha Mais Ordinária agora, que foram Sim. 20 Tinha Cláudio pessoas. Gabriel, né, no elenco. Claudinho Peixoto, maravilhoso. Claudinho, puta de um ator, um puta de um colega, um cara incrível. A gente viajou, fizemos 6 praças, 6 cidades, assim, com 20 atores viajando, atrizes, né? Uhum. Dificílimo, eu produzi a peça. Complicado, difícil, né? Você lidar com 20 pessoas, Claro. com 20 desejos e visões. Então é um desafio diário, né? E agora eu venho para o monólogo aqui, depois então eu acho que você tem que estar sempre se colocando ali num lugar na berlinda, né? E tentando resistir, viver e ter É a prazer, né? esperança E ter equilibrista. prazer, né? Tem que ter Tem- prazer, tem que gozar, tem que gozar, É verdade. como diz o Zé Celso, o Dionísio tem que estar presente, tem o Apolo e o Dionísio, né? Essa mistura é essencial. Mas eu sou mais dionisíaco, tem que ter o O prazer. Apolo é a razão, né? O sol tem que estar sempre presente, mas o vinho também. Para finalizar, dar o serviço aí da peça. Tá bom, eu estou em cartaz aqui até no Teatro Domingos Oliveira, grande autor, grande diretor, uma honra estar aqui nesse espaço, que
está reformado, que fica no Planetário da Gávea, sexta e sábado às 8h30 da noite, domingo 7 horas, até 27 de abril. Curta temporada. E seguimos viajando pelo Brasil. Ótimo, maravilha. Tá bom? Merda pra você. Merda aí. Valeu. Valeu. Gente, então, só para finalizar, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer as nossas parceiras, a Casal Monstro Suplementos, a Lei Ré, por acreditar no nosso projeto, por investir em arte e cultura. Muito obrigada para quem ficou com a gente até aqui. Um beijo no coração, muita arte e até a próxima. Tchau. Oi, gente, eu tô falando baixo porque eu acabei de entrevistar o ator Emílio Orciolo Neto, que tá ali dentro se preparando, se concentrando, aquecendo para mais uma sessão de Também Queria Te Dizer. Eu vim aqui, tomei essa liberdade de pegar mais um tempinho aqui de vocês para compartilhar uma experiência familiar que envolve a minha saudosa avó. A minha avó faleceu em 2019, um pouquinho antes da pandemia ser deflagrada. E ela tinha até então por costume escrever cartas de próprio punho para os netos e para os filhos. Ela dizia que era uma forma de expressar o amor que ela sentia pela família, mas também de deixar um pedacinho da essência dela, tanto para os netos quanto para os filhos e para as futuras gerações. Então, eu queria dizer para vocês que não percam esse hábito de escrever, não importa se é de próprio punho ou através de e-mail. Escrevam muito, se inscrevam, leiam lá na frente, programem uma data para ler o que vocês se escreveram, porque na hora que a gente escreve, a gente exorciza os nossos demônios, a gente consegue colocar para fora, às vezes, coisas que as palavras, o verbo não consegue dimensionar. A gente consegue dar gritos, né, de liberdade, seja ela qual for. Enfim, escrever é muito bom, compartilhar experiências, escrever é essencial. E na era da inteligência artificial, da tecnologia de ponta, escrever tem sido algo assim muito instantâneo, né? A gente muitas vezes se expressa através de um emoji, ou então a gente escreve uma coisinha, mas sempre abreviando, que a gente possa manter essa chama acesa, porque é importante. E não deixe de se conectar consigo mesmo, consigo mesma e com o outro através da carta. E para finalizar, eu queria dizer para vocês que a escrita de próprio punho estimula todos os córtex cerebrais. Pois você sabia disso? E a gente tem uma capacidade de 90% de assimilação das informações através da escrita, muito mais do que através da própria leitura, que é importantíssima, ou através de uma série que a gente assista, um filme, o que seja. Escrevendo, a gente consegue absorver mais as informações. Isso é só um detalhe extra, mas que é super importante, hein? E olha, se você ficou até aqui, mais uma vez, um beijo no seu coração. Se inscreva, escreva para a humanidade, escreva para os amigos, escreva para os parentes, escreva para o seu amor. Não perca esse hábito da escrita. Um beijo!